O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Já estava com saudade, não consegui participar na coluna passada, mas cá estou de novo. E hoje eu queria falar para vocês sobre vacina, coronavírus e leite condensado. Há um tempo atrás, na verdade, essa até era a programação da coluna passada, eu li uma matéria que eu fiquei muito pensativa sobre a invenção do leite condensado e a ideia de como ele foi criado para os soldados na guerra terem uma fonte energética e a condensação do leite, né, fazia com que concentrasse muito açúcar e isso desse para eles a energia necessária. E esse é um exemplo muito interessante, muito usado, né, quando se fala de inovação, como vários outros exemplos, de como você cria um determinado produto, um determinado processo produtivo e aquilo tem uma utilização para um propósito que acaba se expandindo, né? É criado para aquilo e hoje em dia quem não conhece leite condensado? Quem não conhece a matéria-prima da sobremesa mais brasileira? Enfim, a história da Nutella é parecida e outras várias que a gente pode pensar aqui. E eu li essa reportagem que a pessoa que deu a entrevista sobre essa inovação enaltecia como que as necessidades, como crises, né, e, enfim, como, por exemplo, a que a gente está vivendo, elas acabam se transformando em oportunidades para que você pense em soluções, digamos, mais criativas. Só que eu fiquei muito encasquetada com isso, que é a inquietação que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque, basicamente, quando a gente pensa em leite condensado, é claro que vai ter gente que vai dizer que é enjoativo, vai ter gente que vai dizer, nossa, que coisa maravilhosa, ou então, enfim, pode até ser indiferente, mas é muito raro alguém que nunca tenha experimentado leite condensado e não tenha sentido o conforto que é você comer um doce ou comer ou acessar com esse paladar memórias, inclusive, da infância. E a gente sabe também que, de alguma forma, o açúcar, por mais que ele traga esse conforto, essa memória da infância, é muito comum ver crianças sempre querendo... crianças não, a gente sempre associando paladar infantil a paladar, né, que com essas comidas muito açucaradas, muito doces, e, ao mesmo tempo, a gente tem traçado uma batalha para tentar melhorar a alimentação, para tentar tornar a alimentação mais saudável, porque, apesar dessas memórias afetivas, apesar do sabor, apesar do paladar ser obviamente confortável, inclusive até se chama comfort food, né? Muitos doces são chamados de comfort food, a gente sabe que o açúcar cria uma dependência altíssima e está extremamente associado com problemas de saúde gravíssimos. Problemas de saúde esses que se tornaram o campeão das causas de mortalidade nos últimos anos. Então, associado a diabetes, associado a problemas circulatórios, enfim, uma série de questões que impacta, e aí eu não estou falando só do açúcar, mas também, né, da alimentação ruim num contexto geral. E isso faz com que, no mundo em que a gente observe um aumento da expectativa de vida, um desejável aumento, um desejável e comemorável aumento da expectativa de vida, pessoas envelhecendo, mas obviamente também arcando com custos de um estilo de vida que não necessariamente foi muito saudável, isso coloca a gente num dilema muito significativo, que é a ideia de que, olha, ok, eu estou envelhecendo, isso é uma coisa boa, mas eu sei também que eu não estou, talvez, envelhecendo da forma mais saudável. E quando eu faço um retrospecto, eu vejo, em grande medida, que isso está associado a um estilo de vida pouco saudável, que também está muito associado ao consumo excessivo de açúcar.
Antes que alguém se rebele comigo e fale, mas você está fazendo uma causalidade muito forçada, você está dizendo que o leite condensado causa isso tudo? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente olha para processos de inovação que são gerados em crise e pensam que eles foram as melhores soluções possíveis. Talvez eles tivessem sido as melhores soluções possíveis para aquele contexto. Mas, quando a gente pensa que, em grande medida, talvez a gente estivesse numa situação um pouquinho melhor se a gente tivesse investido um pouco mais em ciência e um pouco mais na ideia de que seria importante a gente gastar, como o Bill Gates falou essa frase, né? Gastar alguns bilhões para economizar trilhões, pensando que a condução, o preparo, vislumbrar uma crise que possa vir de uma crise sanitária, seja algo que necessariamente a gente deveria estar preparado com o nível de informação que a gente tem e que hoje estamos todos, é claro que uns países melhor, outros piores, mas estamos todos enfrentando uma crise sem precedentes, uma crise com impactos seríssimos, infelizmente para muitas pessoas um impacto fatal, né, a perda da vida por conta do coronavírus. A ideia de respostas dentro de uma crise podem vir tanto de uma forma menos eficiente e efetiva, justamente por serem mais caras, por estarem num contexto em que o próprio processo de tomada de decisão se torna... A gente precisa focar na celeridade e numa eficiência e eficácia muito dura, muito rápida, sem que necessariamente a gente pudesse pensar num planejamento. Qual a conexão com leite condensado? É claro que o leite condensado traz um ganho de energia na hora. Você come açúcar ou toma café, por exemplo, e você fica energizado na hora. Mas a que custo? E a que preço? E nesse sentido, se a gente para pensar um pouco no que a gente defende como o que é inovação, qual é o ganho que ela tem, ela vai estar, em alguma medida, desassociada de crises, desassociadas da ideia de que você está mirando numa necessidade absoluta e fundamental e não numa melhora de vida. É sutil, mas são duas questões muito diferentes. Assim, a frase que eu falei tem uma diferença sutil, mas elas são profundamente divergentes. Resolver um problema, resolver uma crise, demanda soluções que muitas vezes são muito dramáticas e muito caras. Ao passo que se preparar para ter uma vida boa, que é o que eu estou chamando de uma alimentação saudável, de prática de exercícios, ela pode ser... Bom, primeiro que ela é mais sustentável ao longo do tempo e, além disso, mais barata, mais custo-efetiva. Porque, na verdade, quando a crise vem, de alguma forma você já está preparado. Então, quando a idade chega, se você tiver um estilo de vida mais saudável, e obviamente não está suscetível a doenças a doenças que fogem ao seu controle, você vai ter a sua velhice vai ser menos dolorosa, vai ter menos impacto dessas doenças crônicas que a gente hoje já tem conhecimento de que, em grande medida, são sim causadas por um estilo de vida um pouco mais, digamos, não saudável. Enfim, queria trazer essa reflexão sobre como a gente está olhando para a questão da vacina e, de novo, assim, não estou em hora nenhuma dizendo que não é uma corrida louvável, não estou dizendo que acho que vai ser um avanço que a gente vai dar. As histórias das epidemias mostram muito isso para a gente, que a gente tem saltos de qualidade muito grande, mas que, obviamente, qualidade pós-pandemia, né? Mas que, obviamente, a gente tem inúmeras lições para tirar, inúmeras, e uma delas é o quanto responder às crises pode, no limite, só ficar respondendo crise, não ter um nível de preparo adequado, prevendo alguns cenários que, obviamente, né, são factíveis de se prever, pode não se preparar para essas crises e só respondê-las, né, pode ser, além de tudo, além de todos os dramas que a gente está observando, muito caro. E como disse o Bill Gates,
se a gente tivesse se preparado um pouco melhor, a gente teria gastado bilhões para economizar trilhões. Isso sem considerar o enorme custo das vidas que foram perdidas ao longo desses últimos meses. Bom, queria trazer então um pouquinho dessa reflexão sobre a inovação leite condensado e como que a gente pode sempre pensar em olhar para o nosso país, olhar para os nossos processos produtivos, para a nossa dinâmica de crescimento e desenvolvimento econômico e tentar extrair sempre as inovações visando uma vida melhor, não necessariamente respondendo a crises. Queria trazer essa reflexão. Não tenho muita dica para dar, mas eu soube que tem um documentário que está bombando na Netflix chamado Dilema das Redes. Então já pretendo sextar vendo Dilema das Redes, porque parece que está ótimo, enfim, e está dando vários insights para todo mundo pensar um pouco melhor. É isso, desejo uma ótima semana para vocês e a gente se vê na semana que vem. Beijos!